E aí, segunda séries. Hoje nós faremos a correção de literatura, referente às aulas ocorridas no mês de novembro. No dia 11, nós estudamos sobre a obra A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. A primeira questão ficou para que vocês descrevessem os capítulos da obra. O primeiro capítulo é sobre Uma Noite do Século. Uma espécie de introdução apresentando o ambiente da taverna, a roda de bebedeira e de devassidão em que se encontram os personagens e o tom notívago e vampiresco em que se desenrolarão os fatos narrados. Bertrand, Archibald, Solfieri, Johan, Arnold e outros companheiros estão na taverna, dialogando sobre loucuras noturnas, enquanto as mulheres dormem ébrias sobre a mesa. Falam das noites passadas em embriaguez e pura orgia. Solfieri os questiona a respeito da imortalidade da alma e parece não crer nela. Por isso, Archibald o censura pelo materialismo. Solfieri acredita na libertinagem, na bebida e na mulher sobre o colo do amado. Os homens só se voltam para Deus quando estão próximos da morte. Deus é, pois, a utopia bem absoluto. Silêncio, moço! Acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras, onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, Johan, enquanto as mulheres dormem, e Arnold, o loiro, cambaleia e adormece, murmurando as canções de orgia de Tchek. Que música mais bela que o alarido da Saturnal? Quando as nuvens correm negras no céu, como um bando de corvos errantes, e a lua desmaia sobre a alvura de uma beleza que dorme. Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças? És um louco, Bertrand. Não há a lua que vai macilenta. É o relâmpago que passa e ri de escárnio as agonias do povo que morrem aos soluços que seguem as mortuárias do cólera. As primeiras páginas deixam antever o clima da geração do mal do século, a irreverência incontida, a tendência às divagações literário-filosóficas, a vivência sôfrega e, principalmente, a morbidez e a lascívia. Estás ébrio, Johan. O ateísmo é a insânia como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu, e o histerismo crente de Malebranche, nos seus sonhos da visão de Deus. A verdadeira filosofia é o epicurismo. Hume bem e o disse. O fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E, pois, ergamo-nos, nós que amarelecemos nas noites desbotadas, de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. A vivência que o escritor demonstra é mais cultural que real. Daí buscar constantemente o reforço nas ideias de filósofos e literatos, reflexo do impacto de suas diversas leituras. Agora vamos viajar para o segundo capítulo de Solfieri, que relata uma viagem a Roma, a cidade do fanatismo e da perdição, onde na alcova do sacerdote dorme o gosto a Amásia, no leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. Então, certa noite, Solfieri vê um vulto de mulher, segue-a até um cemitério. O vulto desaparece e ele adormece sob o frio da noite e umidade da chuva. A visão desse vulto atordoa o personagem durante um ano.
nem o amor o satisfaz mais. Uma noite, após prolongada orgia, sai vagando pelas ruas e acaba entre as luzes de 4 círios que iluminavam um caixão entreaberto. Lá estava uma mulher que lhe provocara tantas alucinações e insônias. Era agora uma defunta. Toma o cadáver em seus braços, despe-lhe o véu e faz sexo com ela. A mulher, no entretanto, não estava morta, apenas sofrera um ataque de catalepsia. Solfieri leva então para o seu leito. Depois de 2 dias de delírio, ela morre realmente. Solfieri chama um escultor e manda fazer uma estátua de cera da mulher profanada, guardando-a em seu quarto. Conserva para sempre, junto ao peito, uma grinalda de flores, lembrança do caixão da defunta. Agora vamos para o 3º capítulo de Bertrand. Bertrand, um dinamarquês ruivo, de olhos verdes, conta que também uma mulher, Ângela, o levou à bebida e a duelar com seus 3 melhores amigos e a enterrá-la. Quando decide casar com ela e consegue lhe dar o primeiro beijo, recebe carta do pai, pedindo seu retorno à Dinamarca. Encontra o velho já moribundo. Chora, mas por saudade de Ângela. 2 anos depois, volta para a Espanha. Encontra a moça casada e mãe de um filho. A paixão persiste e os amantes passam a se encontrar às escondidas, até que o marido, enciumado, descobre tudo. Uma noite, Ângela, com a mão ensanguentada, pede ao rapaz para subir até a sua casa. E por entre a penumbra, ele encontra o marido degolado e sobre seu peito o filho de bruços, sangrando. Saem pelo mundo em grandes orgias. Ela foge mais tarde, deixando Bertrand entregue às paixões e vícios. Bêbado e ferido, é atropelado por uma carruagem. É socorrido por um velho fidalgo, pai de uma bela menina que mais tarde foge para casar-se com Bertrand. Ele a vende em uma mesa de jogo a Siegfried, o pirata. Ele mata Siegfried, afogando-se em seguida. De dissipação em dissipação, o rapaz resolve matar-se no mar da Itália, mas é salvo por marinheiros. Fica sabendo que a pessoa que o salvou foi acidentalmente morta por ele. São socorridos por um navio e Bertrand é aceito a bordo em troca de que combatesse, se necessário. Mas apaixona-se pela pálida mulher do comandante e durante uma batalha ele o trai, tomando-lhe a mulher. O navio encalha em um banco de areia. Despedaçando-se, os náufragos agarram-se a uma jangada e, em meio à tempestade, vagam pelo mar as 3 figuras, o comandante, a mulher e Bertrand. Sobrevivendo de bolachas e mais tarde tiram a sorte para ver quem morrerá para servir de alimento para os outros. O comandante perde, clama por piedade, mas Bertrand se nega a ouvi-lo. Prefere a luta. Mata o comandante, que serve por 2 dias de alimento a Bertrand e a sua mulher. Ele propõe morrerem juntos, ele aceita. O casal gasta as últimas energias no amor. A mulher, enlouquecida, começa a gargalhar. Bertrand a mata. Alimenta-se dela também. Depois é salvo por um navio inglês. Agora o capítulo de Gennaro.
Genaro conta que entrou como aprendiz do velho pintor Godofredo Walsh, casado em segundas núpcias com Nauza, uma jovem de 20 anos, que lhe servia de modelo. Com Godofredo vive também Laura, de 15 anos, filha de seu primeiro casamento. Genaro seduz Laura, que durante 3 meses frequenta o quarto do rapaz. Grávida, ela implora para que ele a peça em casamento. Ele recusa, porque apaixonara-se por Nauza, a esposa do pintor. Laura enfraquece. Uma noite foi horrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre, murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter. Tão apressadas e confusas, soavam. Entrei no quarto dela, a doente conheceu-me. Ergueu-se, branca, com a face úmida de um suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto ao leito dele. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meu ouvido: Genaro, eu te perdoo. Eu te perdoo tudo. Eras um infame. Morrerei. Fui uma louca. Morrerei por tua causa. Teus filhos, o meu. Vou vê-lo ainda, mas no céu. Meu filho que matei antes de nascer. Genaro torna-se amante de Nauza. Certa noite, fria e escura, saíram o mestre e o aprendiz. Godofredo pôs-se a contar uma história, a real, real de sua vida, expondo-se o conhecimento que tinha dos fatos, sabendo que Genaro fora amante da filha e agora é amante da mulher. Musculoso e forte, Godofredo prostou Genaro, que caiu em um despenhadeiro. Só não morreu porque ficou preso em uma árvore. Após um dia e uma noite de delírios, acordou na casa de camponeses, que o haviam socorrido, e logo que sarou, partiu. Encontrou no caminho o punhal com que o mestre tentara matá-lo. Munido da arma, procurou a casa de Godofredo, que parecia abandonada. Entrou pelos quartos escuros, tateando até a sala do pintor. Encontrando-a vazia, dirigiu-se ao quarto de Nauza e encontrou-a morta, envenenada pelo marido, que jazia morto também, e de sua boca corria uma escuma esverdeada. Próximo capítulo, de Claudius Hermann. Viciado em jogo, Claudio Hermann chegou a apostar toda a sua fortuna. Em uma das corridas, viu uma mulher passar a cavalo. Tal foi o fascínio que a dama exerceu sobre ele, que, quase com obsessão, perseguiu-a. Descobriu que a mulher misteriosa era a duquesa Eleonora. Um dia, encorajado, abordou-a. Eleonora era casada. Uma noite, após um baile, aproveitou-se do cansaço e sonolência da mulher e, com a chave comprada de um criado, entrou em seu quarto e lhe deu um narcótico misturado ao vinho. Em seguida, seduziu-a. Uma semana se passou assim. Todas as noites eu bebia nos lábios da dormida um século de gozo. Um mês delirantes iam aos bailes do intrudo, em que, mais cheia de febre, ela adormecia quente, com as faces em fogo. O marido, o belo e jovem Máfio, uma noite prometeu visitá-la em seu leito. O amante, corroído de ciúme, resolveu fugir com a mulher. Após ministrar-lhe o narcótico, saiu com a inconsciente pelos corredores e partiram de carruagem. Ao acordar, Eleonora percebeu que estava em um local estranho com um desconhecido.
ficou desesperada. Cláudio decidiu revelar-lhe o segredo. A mulher argumentou ser impossível amá-lo. Ele contra-argumentou, dizendo-lhe não ser possível a vida dela nos padrões da normalidade, uma vez que estava desonrada. Ninguém a perdoaria. Eleonora, então, concorda em viver com ele. Um dia, Cláudio entrou em casa, encontrou o leito ensopado de sangue e, num recanto escuro da alcova, um doido abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Leonora. O doido não poderia conhecer tanto a agonia que o desfigurava. Era uma cabeça hirta e desgrenhada, uma tez esverdeada, uns olhos fundos e baços, onde o lume da insânia cintilava a furto. Como a emanação luminosa dos pus entre as trevas, mas ele o conheceu. Era o Duque Máfio. Capítulo Johan. O cenário é Paris. Johan e Arthur jogavam no bilhar. Ao faltar um ponto para Arthur ganhar e ao narrador muitos, houve um desvio da bola e Johan exaltou-se, provocando o adversário para um duelo de morte. Arthur aceitou, mas antes de partirem para a morte, escreveu algumas linhas e pediu para Johan entregá-las juntamente com um anel, caso viesse a ser a vítima. No duelo, morreu Arthur. Johan, como havia prometido, tirou o anel do defunto, recolheu 2 bilhetes. O primeiro era uma carta para a mãe. O segundo continha apenas um endereço e um horário. A assinatura era apenas um Johan foi ao encontro. Era escuro. Tinha no dedo o anel que trouxera do morto. Senti uma mãozinha acetinada tomar-me pela mão, subi. A porta fechou-se. Ele seduziu a virgem. Ao sair, topou com o vulto à porta. Voz levemente familiar. Desceu as escadas e sentiu uma lâmina resvalar-lhe os ombros. Uma luta terrível foi travada e houve mais um assassino. Ao sair, tropecei num objeto sonoro. Abaixei-me para ver o que era. Era uma lanterna furta-fogo. Quis ver quem era o homem. Segui a lâmpada, o último clarão dela banhou a cabeça do defunto e apagou-se. Eu não podia crer. Era um sonho fantástico, toda aquela noite. Arrastei o cadáver pelos ombros, levei-o pela laje da calçada até o lampião da rua. Levantei-lhe os cabelos ensanguentados do rosto. Aquele homem, sabei-o, era do sangue, do meu sangue, filho das entranhas de minha mãe como eu. Era meu irmão, mas a desgraça maior ainda estava por ser revelada. Johan havia possuído sua própria irmã. E o último capítulo, que é o último beijo de amor. A noite ia alta e a orgia findara. Os convivas dormiam embriagados. Entrou na taverna uma mulher vestida de negro, procurando um rosto conhecido. Quando a luz bateu em Arnold, a mulher ajoelhou-se e em seguida, ergueu-se dirigindo-se a Johan. A fronte da mulher pendeu e sua mão pousou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se. Tremia. Ao segurar na lanterna, ressoou-lhe na mão um ferro. Era um punhal. Atirou-o no chão. Viu que tinha as mãos vermelhas. Enxugou-as nos longos cabelos de Johan. Voltando-se para Arnold, fez-se reconhecer.
Era Geórgia que voltava, depois de 5 anos. Arnold pediu que o chamasse como antes, Arthur, e pede-lhe beijos, enquanto ambos lamentam a sorte. A mulher somente vinha para dizer-lhe adeus, e depois fecharia a porta de sua própria sepultura. Confessa, perdão, confessa a morte de Johan para vingar-se daquele que a levou a prostituir-se. Geórgia, prostituta, vingou nele. Geórgia, a virgem. Esse homem foi quem a desonrou. Desonrou-a a ela, que era sua irmã. Questão de número 2. Qual é a estrutura narrativa de Noite na Taverna? Então, resumindo sobre essa estrutura, né? Cada conto tem um narrador diferente. Cada um dos homens conta sua história medonha, afirmando que não é um conto, é uma lembrança do passado. Afirmações como essa são típicas do romantismo. Procuram, assim, estabelecer a veracidade de textos bastante inverossímeis, histórias e fantásticas, impossíveis de acontecer na realidade. Os homens reunidos na taverna procuram impressionar seus ouvintes, acrescentando detalhes cada vez mais imaginativos, macabros e chocantes a seus relatos amorosos, ditos pessoais e verídicos. Questão de número 3. Qual a temática da obra? Os contos giram em torno dos temas de amor e da morte, que são relacionados pela presença de momentos de necrofilia, incesto, assassinatos, canibalismo, loucuras várias. Assim, o amor está sempre na fronteira com a morte e a sexualidade se reveste de culpas e punições. O tema não envereda, de fato, sendo sobrenatural, mas sim pelo extravagante e hiperbólico. Necrofilia, catalepsia, amor obsessivo, infanticídio, assassinato do esposo, ingratidão, aborto, adultério, sonambulismo, suicídio, emprego de narcótico como recurso amoroso, incesto e fratricídio. São as matérias-primas para as histórias contadas pelos personagens. E tudo isso precedido por um vivo debate filosófico. Quem são os protagonistas? Os protagonistas ou personagens principais de Noite na Taverna são basicamente os jovens: Sofieri, Bertrand, Genaro, Claudius Hermann, Johan e Arthur, que se encontram reunidos na taverna. Além deles, Geórgia, que, reaparecendo já no final do livro, acrescenta uma nota de plausibilidade às histórias narradas. Todos os protagonistas são do tipo anti-herói, pois que, mesmo em oposição de herói pelas coisas que contam, mostram-se iguais ou inferiores aos outros componentes do grupo, ou são vítimas da adversidade, ou são presa de seus próprios defeitos de caráter. Próxima questão. Quais são os 3 tempos apresentados no livro? O texto apresenta 3 tempos, né? A conversa entre os convivas na taverna, que ocorre no presente, que é o tempo que predomina nos capítulos 1 e 7. As histórias contadas pelos rapazes situam-se no passado, que predomina nos capítulos 2, 3, 4, 5 e 6. Se bem que no início, durante e no fim de cada narrativa, os personagens retornam rapidamente para a taverna. A interação dos tempos, presente, passado e presente do passado, produz no leitor a impressão de estar se movendo em um mundo estranho, mágico, no qual acaba sendo introduzido ao sabor da narrativa. E os diálogos existentes em todas as narrativas conferem atualidade às histórias narradas pelos personagens principais.
Questão de número 7 é para você relatar o enredo da obra, que é composta por esses 7 quadros intitulados. O enredo, ele se passa por um grupo de jovens numa taverna. Reunidos, eles contam histórias por assuntos diversos, mas com um elo em comum. Todas são trágicas, impregnadas de vícios, de crimes hediondos, que vão de assassinatos a incestos, de infanticídios e fratricídios. Todos os casos são repassados de amor pervertido, cujos pares se envolvem em relações delirantes, absurdas e pouco reais. Então, vamos para a aula do dia 18 de novembro, que estudamos sobre o simbolismo em Portugal. Questão de número 1. Onde e quando surgiu o simbolismo? Simbolismo é um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França, no final do século XIX, como oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Movido pelos ideais românticos, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais e às artes plásticas. Questão de número 2. Qual era o contexto histórico do simbolismo em Portugal? O simbolismo começou em 1857 com a publicação de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Esteticamente, os simbolistas se opuseram às propostas do realismo na Europa. Em Portugal, o movimento iniciou-se com o livro O Aristos, em 1890, de Eugênio de Castro. Questão de número 3. Quais os principais autores do simbolismo em Portugal? Nós tivemos Eugênio de Castro, Camilo Peçanha e Antônio Nobre. Questão de número 4. Que nome o movimento simbolismo tinha antes de ser rotulado em 1881? Era chamado de decadentismo. E a aula do dia 25 de novembro, que foi sobre o simbolismo no Brasil. Questão de número 1. Qual o contexto histórico do simbolismo no Brasil? No Brasil, o simbolismo surgiu após a abolição da escravatura, que foi em 1888, e a proclamação da República, ocorrida em 1889. Nesse contexto, havia a miséria dos escravos libertos, um problema social e étnico que se estenderia pelas gerações afora, além dos conflitos políticos ocasionados pela ditadura empreendida por Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894. Além do mais, no Nordeste, os problemas sociais relacionados à seca levaram à Guerra de Canudos. Questão de número 2. Qual a obra que marcou o simbolismo no Brasil? O simbolismo no Brasil surge em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Questão de número 3. Quais os principais escritores do simbolismo no Brasil? Os autores do simbolismo brasileiro mais destacados são Cruz e Souza, Afonso de Guimarães, Augusto dos Anjos e Emiliano de Perneta. Questão de número 4, para fechar. Quais são as principais características do simbolismo brasileiro? Falta de confiança na realidade, que seria ilusória, oposição ao objetivismo, parnasiano e realista, valorização do não racional, ou seja, do mistério, apreço pelo não consciente, pelo espiritual e imaterial, crença na existência de um mundo ideal, relação entre o mundo visível e o mundo das essências, ou ideal, misticismo, sondagem do eu e valorização da intuição, musicalidade das palavras, alienação social, rigor formal, metrificação e rimas, visão contrária ao
otimismo científico, destaque para o abstrato, o impalpável, uso de reticências para sugerir imprecisão, poder de sugestão em oposição à objetividade, maiúscula alegorizante, que é a palavra escrita com inicial maiúscula, e estímulo dos sentidos humanos, a partir da sinestesia.